Salve! Seja bem-vindo a mais esse vídeo de cultura racional. Vou dar sequência na página 24. O título é Fala a Dona de Tudo, a Natureza. Permaneça até o final do vídeo, se inscreva no canal, compartilhe com pelo menos 3 pessoas, assista os vídeos anteriores e os que virão. Seja persistente no estudo do livro Universo em Desencanto, pois são os únicos que são capazes de desmaterializar o habitante do mundo racional que está na glândula pineal. O livro físico você pode encontrar no www.culturaracional.com.br. E assim o mundo chegou a um ponto tal de evolução, de decomposição de sua evolução, que passou dos limites, e tudo que passa dos limites cai num ritmo de desequilíbrio. E aí está indigestão insuportável, no ponto máximo de desequilíbrio de tudo. A natureza não concebendo os modos e métodos de tudo que ela criou e dessa forma corrigindo todos da maneira precisa e necessária. Sendo a natureza dona de tudo, então é ela tratando de corrigir tudo. Dessa forma, acham esquisito os modos que a natureza vem fazendo entender o seu descontentamento com as mudanças naturais da natureza, fora de época e de tempo. A natureza dando a perceber o descontentamento de seus feitos, de tudo que ela fez e que ela mantém tudo e todos. Então, quem fez tudo e todos e quem mantém todos está contrariada com o comportamento dos seus feitos. E desse modo, a natureza age com suas advertências e com suas lições moderadas. Porque tudo tem dono. Se tudo existe é porque existe o dono. Se tudo aí está feito é porque existe o dono desses feitos. Se existem seres e vidas é porque existe o dono desses seres e dessas vidas. Se tem tudo aí para manter todos, encher a barriga de todos e o conforto de todos é porque tudo isso tem dono. Então, o dono de tudo isto e o dono de suas vidas, que é a natureza que lhe mantém de tudo. A insubordinação, quando é demais, e o desrespeito, passando do limite. Então, o dono tem que entrar em ação. E a ação é como estão vendo, não falha. Os movimentos naturais da natureza, para que haja moderação e respeito a quem mantém todos de tudo. A quem fez todas essas vidas que aí estão. A dona de todas essas vidas que aí estão merece respeito e todo respeito é pouco. Mas a insubordinação passou dos limites de uma forma tal que ninguém se entende, ninguém se compreende. A confusão é grande entre todos. Ninguém se entendendo, ninguém se compreendendo. Então o dono tem que entrar em ação para que nasça o equilíbrio e o respeito entre todos. Todos se julgando ser o que não são. Todos completamente despercebidos do que são, todos pensando ser o que não são. E assim a vida se tornou tão confusa que gerou o desequilíbrio e o desentendimento em geral. Ninguém entende ninguém, ninguém respeita ninguém. Dessa forma, perderam a noção de si mesmo e entraram na meta das loucuras, do impossível. E por todos esses motivos e outros mais, a natureza entrando em ação com uma nova geração prestimosa racional. E essa por insubordinação em liquidação por julgarem e pensarem que são aquilo que não são. Que o mal por si mesmo se destrói. Passaram dos limites com uma evolução sem limites e uma evolução sem limites só podia passar dos limites. E o que passa dos limites por si mesmo se destrói. E é por isso que tudo está na forma em que está, devido ao desrespeito à dona de tudo, à dona de todas as vidas, à dona de todos os feitos, à dona que alimenta tudo, que alimenta todos e que mantém todos, que enche a barriga de todos. Por passarem dos limites, é que estão passando pelo que estão passando. Passou dos limites, caindo em desequilíbrio, e caindo em desequilíbrio não há mais garantia de coisa alguma. Não havendo garantia de coisa alguma, não há mais respeito a coisa nenhuma. Não havendo mais respeito a coisa alguma, entra em destruição de si mesmo. Tudo isso pelos abusos que se tomou até uma coisa natural. Aliás, tudo isso pelos abusos que se tornou até uma coisa natural. De forma que a vida dessa maneira se tornando um pandemônio, todos correndo para nada resolver. E assim o mundo chegou a este ponto calamitoso de desventura, e que tudo que parecia ser bom é ruim,
porque parecia ser bom e por não ser bom, tudo se tornou ruim. Se tudo que parecia ser bom fosse bom, o bom se multiplicaria, e por não ser bom e ser tudo a aparência, se multiplicou completamente ao contrário. E dessa forma chegando à desilusão de todos e de tudo, a desilusão das aparências, o parecer ser o que não é. E quando se apresenta ser aquilo que não é, a desilusão é a maior decepção. De formas, a natureza, incomodada com a conduta desrespeitosa sobre os seus feitos. Se a natureza fez, criou, mantém e sustenta, ela quer respeito àquilo que é dela. A todas as vidas feitas por ela, ela quer respeito, mas o desequilíbrio dominou todos de uma tal forma que gerou todo esse mal-estar em que sofre o justo pelo pecador, a vida se tornando uma coisa completamente sem valor, para quem nada fez e para quem não tem valor. Mas para quem fez e para quem mantém, tem valor. Para a natureza tem valor porque a natureza é quem fez e quem mantém. Para a natureza tem valor, mas para quem não tem, para a natureza tem valor, mas para quem não fez, não tem valor. E assim perder a noção e o respeito às coisas alheias e o respeito à natureza. Passam a criar uma dívida monstruosa, dívidas essas que depois vão pagar, sofrer as consequências dos seus malfeitos, do seu desrespeito, da sua insubordinação, porque a dona de tudo tem tempo para cobrar. Sim, quem faz dívida tem que pagar. Então o mundo é de seus habitantes? Não, o mundo não é de seus habitantes, para que seus habitantes pensem que o mundo é seu. Só mesmo um desequilibrado totalmente para pensar que o mundo é seu. Um desequilibrado prova com seus atos o seu desequilíbrio. Não respeita coisa alguma, não respeita o que é seu, não respeita a vida de ninguém. Por quê? Desequilíbrio total. Então, não estão vendo que o mundo tem dono? Se todos têm vida, é porque tem o dono que fez todas as vidas. Se o alimento está aí feito para abastecer o organismo de todos, é porque tem dono. Tudo isso tem dono. Será que ficaram tão desequilibrados que o desequilíbrio cegou todos de uma vez? Dominados pela matéria, dominados pela ambição, pela ganância, pela vaidade e perderam toda a noção da natureza, se julgando ser o que não são, e insubordinadamente fazendo o que entende, como se tudo fosse seu, como se tudo fosse de propriedade sua, e assim pensando e agindo insubordinadamente contra a dona de tudo, contra a natureza, fazendo dívidas, acumulando dívidas para depois ajustar contas com a dona de tudo, com a dona de todos os feitos, a natureza. Se vocês têm vida e aí vivem, quem fez também tem vida e fez suas vidas, e olhando o procedimento de todos. Quem planta o bem, colhe o bem. Quem planta o mal, colhe o mal. Quem planta flores, colhe flores. Quem planta espinho, colhe espinho. Quem planta ventos, colhe tempestade. E quem faz dívidas está devendo, tem que pagar. O mundo tem seu dono, é a natureza, digna de todo respeito. Quem foi que fez todos? A natureza. Quem foi que gerou todos? A natureza. Quem foi que criou todos? A natureza. Quem foi que fez o alimento para abastecer todos? A natureza. Quem foi que fez a sua vida? A natureza. Cadê o seu respeito à dona de tudo? Onde está? Não existe. Julga ser o que não é. Pensa que é dona de tudo. Se julga ser aquilo que não é. Pensar ser aquilo que não é. Proceder de forma que não é. E é por isso que a vida se tornou convulsionada por desrespeito à natureza, a seus feitos e a seus filhos. Se você é que merece respeito, e tudo que é seu merece respeito, e o que é da natureza que te fez, que te deu essa vida, o que é da natureza não merece respeito? É só o que é seu e tudo que é seu que merece respeito? O que é da natureza não merece respeito? Já abusaram demais, e por os abusos serem demais, o resultado é esse que está no mundo, ninguém sabe o que faz. Enquanto forem contra as leis naturais da natureza, o desrespeito e os abusos, o que é que acontece?
é que quem cria dívida tem que pagar. E é por isso que aí está a Era do Fogo. A insubordinação deu causa e desenvolvimento à Era do Fogo. Passaram fora dos limites, e tudo que passa dos limites se desequilibra por si mesmo, tudo se destrói. E assim a natureza tudo é e seus feitos nada são, porque dependem de tudo da natureza para poderem viver. Então todo respeito à natureza e a seus feitos e a seus filhos é pouco. Todo respeito é pouco, sim, porque a natureza é dona de tudo e por ser dona de tudo, todo respeito é pouco. A natureza quer respeitar todos os seus feitos. Quem desrespeitar os feitos da natureza está desrespeitando a natureza. E desrespeitando a natureza, cria dívidas com ela, e criando dívidas, depois tem que pagá-las. A natureza fez todos com amor, fez todos com sentimento, por isso tem sentimento. Fez todos prezando e gostando daquilo que é seu. Assim como é o sentimento de vocês, é o sentimento dela. Ela fez todos iguais a ela. Se você se sente mal em destruir aquilo que é seu, a natureza também se sente mal em destruir o que é dela. Se você se revolta contra os abusos e a falta de respeito, a natureza também. E é por isso que aí estão dentro da deformação a hierarquia de classes, vão descendo de classes para as classes inferiores, de acordo com os crimes praticados contra as leis naturais. Quem lhe deu vida? A natureza. Quem lhe fez? A natureza. Quem lhe mantém de tudo? A natureza. Quem fez tudo para lhe manter? A natureza. Os seus filhos e tudo que é seu é digno de todo respeito. Então, quem lhe fez não merece respeito? Quem lhe deu vida não merece respeito? Quem lhe dá tudo não merece respeito? A dona de sua vida e de todas as vidas não merece respeito? E é devido aos absurdos e passarem dos limites e abusarem do livre-arbítrio e da vontade, por a vontade ser livre, é que estão aí as consequências. O sofrimento é irresistível no mundo inteiro, uns mais, outros menos, outros muito menos, outros aparentando o que não é, outros rindo por fora e chorando por dentro. E assim devido passarem do limite, e no passar do limite a multiplicação dos absurdos, a multiplicação do desrespeito, a multiplicação de todas as ruínas, e tudo aí como se vê, um pandemônio onde ninguém tem sossego, ninguém tem paz. Tudo isso por passarem dos limites, tudo isso pelo abuso do livre-arbítrio, tudo isso pelo abuso da livre e espontânea vontade, tudo isso pelo abuso da vontade, pelos abusos da vontade, por a vontade ser livre. E é por isso que aí estão esses absurdos. As guerras não cessam, as brigas não cessam, as contendas não cessam, os desentendimentos não cessam. Uns insatisfeitos, outros satisfeitos. Tudo isso pelo excesso, que assim já vem de muito dos séculos anteriores. E assim a natureza, revoltada com todas essas monstruosidades, de fazerem do mundo uma senzala de sua propriedade. O mundo tem o seu dono e por isso estão aí os feitos, e por isso está aí o mundo. O mundo não é dos seus habitantes e por isso estão aí de passagem. Hoje está em suas mãos o encontro com sua verdadeira origem, o mundo racional, e como entrar em contato com seus habitantes, entrar em diálogo com eles, fazendo conferência com eles, vê-los e se unir para voltar ao seu mundo de origem. Hoje está aí o conhecimento de preparação de toda a humanidade para saberem o porquê que assim são, de onde vierem para onde vão, e se ligarem ao mundo racional para ouvirem a voz suprema tudo e a todos. A voz suprema tudo e a todos, a voz redentora, a voz racional, a voz do verdadeiro mundo do animal racional. Pelo que se vê, julgavam que existia esse mundo e esse mundo não tinha dono. O que é que não tem dono? Tudo tem dono. E hoje estão vendo que tem dono. E de forma que, por viver na categoria de animal de origem racional, como animal não tinha noção exata para saber como viver. E por não ter noção exata é que o mundo gira em torno dessa fogueira que fizeram. Fogo de todos os lados, uns contra os outros, liquidando uns aos outros por não terem noção exata, por estarem na categoria de animal. O animal, por ser animal, não tem a percepção
de equilíbrio perfeito, e por não ter a percepção de equilíbrio perfeito, o desequilíbrio imperou em tudo, porque o animal não sabia o porquê era um animal. Se ele não sabe o que ele é, se ele não sabe o porquê que ele é um animal, ele não pode saber como ajustar as coisas. E não sabendo como ajustar as coisas, se multiplicam os desajustes. Sim, ele não sabe o porquê que é um animal, não sabe o porquê que ele assim é, não sabe o porquê todos assim são, não sabe de onde veio, não sabe para onde vai. Vive, mas não sabe o porquê tem vida, mas não sabe o porquê de sua existência em cima desta terra, não sabe por que está vivendo neste mundo, não sabe por que do mundo em que vive, de real não sabe coisa alguma, completamente desconhecido da origem de seu ser e que condições tinha nessas condições de formar qualquer coisa. Eu vou ler novamente esse parágrafo. Completamente desconhecido da origem de seu ser e que condições tinha nessas condições de formar qualquer coisa. Nenhuma, sem condições de formar qualquer coisa, por coisa alguma saber. Quem não sabe nada não tem condições de formar nada, e se formar qualquer coisa, sem base e sem lógica, não adianta nada, porque nada se ajusta, nada se afeta e tudo se torna confuso. Quem sabe navega certo e quem não sabe navega errado, e quem navega errado é como estão vendo. E assim o mundo do encanto, o mundo do pranto, o desencanto do mundo, cessou o pranto. A vida foi constituída desta forma que ninguém nunca soube o porquê, a causa do sêmen, a causa da semente da vida. Somente a natureza, como dona da vida, é que pode esclarecer o porquê da vida. E aí está nessas brilhantes páginas o porquê dessa vida assim ser, e antes dessa vida o que eram. Dessa forma, depois de conhecerem e dessa forma, depois que conhecem e sabem, cessam os abusos, para não criarem mais dívidas. Julgar ser aquilo que não é, pensar ser aquilo que não é, pensando que o mundo é seu, abusando do que não é seu, abusando do que não fez, criando dívidas para depois pagar. É não fazer por onde dever que o pagar é certo. A natureza cobra tudo, por ela ser a dona de tudo. Mas agora que estão sentindo isso, é que vão sentir isso, é que vão mudar de pensar, mudar de tratamento, dizendo: é verdade, a natureza, nossa mãe, tem razão. Tudo demais já fizemos, temos sido uns filhos ingratos e bem mal agradecidos. Temos que aprender a ter limites, né? Muito obrigado por ter assistido até o final. Compartilhe por gentileza e até o próximo vídeo. Salve, salve!